Olá, queridos alunos do sexto ano. Hoje vamos iniciar mais um conteúdo de língua portuguesa. Na aula passada, trabalhamos sobre frases e tipos de frases e hoje a gente vai ver um novo conteúdo, um conteúdo bom de se aprender e de fácil compreensão, que é período e oração. Vamos compreender primeiramente o que é uma oração, para depois a gente avançar e saber o que é um período. O que é uma oração? Oração é todo enunciado linguístico que possui sentido completo e se organiza em torno de um único verbo ou locução verbal. Entendam só. Na aula passada nós estudamos frases. O que é uma frase? Só para a gente recapitular. Frase é todo enunciado de sentido completo. E a oração? O que é a oração? Oração também é da mesma forma. É um enunciado linguístico que possui sentido completo. Só que essa oração ela vai se organizar em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Por isso que eu grifei aqui, verbo e locução verbal. Mais à frente a gente vai ver o que é uma locução verbal. Então, se uma frase ela possuir verbo, eu posso dizer que eu tenho uma oração. O que é uma locução verbal? Gente, locução verbal. Locução verbal é a junção de dois ou mais verbos. Só que esses verbos, eles têm que estar próximos um do outro. Eu posso ter dois verbos, eu posso ter três, mas que eles têm que estar próximos um do outro para ser uma locução verbal. Locução é quando eu tenho mais de um verbo que estão juntos, que exercem a função morfológica de um verbo. Ou seja, eu tenho uma locução verbal que é formada por mais de um verbo, mas que ele vai ter a função apenas de um verbo. De maneira geral, as locuções verbais, elas são constituídas por verbos auxiliares e um verbo principal. Eu coloquei um exemplo para que vocês possam compreender o que é uma locução verbal. Eu tenho aqui, ainda estou lendo aqui o livro que você me emprestou. Observe que eu tenho um verbo aqui, estou, que vem do verbo estar, e eu tenho lendo. Observe que eu tenho dois verbos que estão próximos um do outro. Só que esse primeiro aqui, estou, é um verbo auxiliar e o lendo é um verbo principal. Juntando os dois verbos, é como se eu tivesse apenas um. Ou seja, que é o mais importante. Quem é o verbo aqui mais importante? Lendo. Eu poderia dizer, ainda vou ler. Se eu colocar ainda vou ler, vai ficar uma locução verbal também, porque o vou também é um verbo, ler também é verbo. Então eu vou ter uma locução verbal. Então, só para a gente compreender, locução verbal é quando eu tenho mais de um verbo que estão juntos em um enunciado e eles funcionam como se fosse apenas um verbo auxiliar e um verbo principal. Vamos conhecer a oração em frase. Aqui nós vamos conhecer o que é uma oração na frase, porque até o presente momento eu falei que oração é quando eu tenho uma oração que possui verbos. Se eu tenho uma oração, se eu tenho um enunciado, uma frase que tem verbo, eu tenho uma oração. Então vamos conhecer aqui na prática. Murilo brincou no parquinho. Murilo brincou no parquinho. Onde é que está o verbo? Brincou. Brincou vem do verbo brincar. Então aqui, gente, como eu tenho um verbo, eu posso dizer que eu tenho uma oração. Por isso que tem aqui, uma oração. E se não tivesse verbo?
Será que eu tinha uma oração nessa frase? Não, porque a oração ela só é formada por verbos. Se não tivesse verbos aqui, eu teria apenas uma frase. Tá? As frases que nós vimos, as frases nominais e as frases verbais. Na aula passada estudamos isso. Então, aqui, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. A outra aqui. A outra frase. Hoje levarei o Murilo ao parquinho. Ele brincará bastante. Primeira coisa que vocês têm que fazer, procurar os verbos. Quem são os verbos aqui nesta oração? Ó, hoje eu tenho o verbo levarei. Tem mais algum? Ao parquinho. Ele brincará bastante. Então, nessa oração aqui, eu tenho duas orações. Por que eu tenho duas orações? Porque eu tenho dois verbos. Cada verbo representa uma oração. Se eu tenho dois verbos, são duas orações. Se eu tenho apenas um, é uma oração. Na outra frase aqui, amanhã levarei o Murilo ao parquinho. Ele brincará com a Carol. Porém, serei cuidadosa. Quantos verbos eu tenho aqui? Aqui já disse que tem três orações. Ou seja, três verbos. Vamos procurar os verbos. Ó, amanhã levarei um verbo, Murilo ao parquinho. Ele brincará, mais um verbo. Porém, serei cuidadosa. Tenho três verbos, portanto, eu tenho três orações. Agora vamos conhecer o período. O que é o período? Se eu compreendi o que é frase, com certeza eu saberei o que é um período. Então, se vocês compreenderam o que é uma frase, vão saber o que é um período. Porque frase é todo enunciado que possui verbos. Então, o período é da mesma forma. Tem que ter verbos. Trata-se de frases, formadas por uma ou mais orações, tendo no seu todo um sentido completo. Então, o período aqui, trata-se de uma frase formada por uma ou mais orações. Se eu tenho uma oração, eu tenho um período. Se eu tenho mais de uma oração, eu vou ter mais de um período. Então, frase, período. Período, aliás, oração, período. E período também é oração, é a mesma coisa praticamente. Então, tendo no seu todo um sentido completo, tem que ter sentido completo. Aqui vamos ver alguns exemplos de período. Olha só o primeiro. As plantas necessitam de cuidados especiais. Primeira coisa que você vai procurar é o verbo. O verbo aqui, gente, nesse conteúdo de oração e período, o mais importante que vocês têm que saber é localizar o verbo. Se você não souber localizar o verbo, vai ficar complicado. Mas não é difícil saber localizar o verbo, é você saber conjugar. Procurou a palavra, você soube conjugar essa palavra, vai ser verbo. Tipo, necessitar. Necessitar é um verbo. Eu necessito, tu necessitas, ele necessita, nós necessitamos, vós necessitais e eles necessitam. Então, é saber conjugar. Na dúvida, se você não souber localizar o verbo. Então, as plantas, elas necessitam de cuidados especiais. Aqui, eu tenho apenas um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho uma oração, eu vou ter o quê? Um período. Tá? Eu vou ter um período. Aqui é um período sentido completo. O tempo é o melhor remédio. Quem é o verbo aqui? O verbo é esse exímio aqui, que vem do verbo ser. Então, o tempo é o melhor remédio. Se eu tenho apenas um verbo, então eu tenho também apenas um período. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Então, quando você partiu, aqui, partiu.
partiu verbo, ficou verbo. Então eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho quantos períodos? 2. Eu tenho 2 períodos. Períodos é a mesma quantidade de oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações, portanto eu tenho 2 períodos. A outra aqui. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Observe que aqui é um enunciado longo. E aí você vai ter que fazer o quê? Procurar os verbos. Vamos aqui procurar os verbos. Vou gritar. Observe, no início eu já tenho uma locução verbal. O que é a locução verbal? Quando eu tenho mais de um verbo próximo um do outro. Olha aqui, vou gritar. O vou, aqui, gente, é o verbo auxiliar. Gritar é o verbo principal. Quando acontece de eu ter 2 verbos em forma de locução verbal, eu vou contar apenas como se fosse apenas um. Ou seja, eu vou contar como se fosse aqui só o principal, gritar. Então aqui eu vou contar como um verbo. Quando acontecer isso, quando acontecer de ter uma locução verbal, você conta como se fosse apenas um verbo. Então vou gritar para todos ouvirem. Ouvirem é outro verbo. Então aqui eu tenho mais um verbo. Que estou sabendo. Olha a outra locução verbal. Estou, aqui no verbo estou, e aqui sabendo. Então eu vou contar apenas como se fosse um. Estou sabendo, eu vou contar apenas como se fosse o principal. Sabendo o que acontece. O que acontece ao anoitecer. Anoitecer. E acontece também, são verbos, né? Acontece bem o verbo acontecer. E anoitecer. Também é outro verbo. Então, eu tenho quantos verbos aqui nesse enunciado? Aqui eu conto apenas como se fosse um. 2, 3, que é outra locução, 3, 4, 5. Eu tenho quantos verbos? 5. Então, eu tenho quantos períodos? Eu tenho 5 períodos. Certo? Agora tenha cuidado quando chegar nessa parte aqui, se tiver locução, porque quando tiver locução verbal, você conta apenas como se fosse um verbo. Esse verbo auxiliar aqui, ele é apenas para auxiliar o principal. De que forma? Esse verbo aqui, ele vai sofrer algumas flexões. Pode ser flexões de número, pode ser uma flexão de pessoa. Quem vai sofrer esse aqui, não é esse. Se eu for colocar uma frase no plural, quem vai sofrer a flexão aqui é o verbo auxiliar, não é o verbo principal. Se eu digo, a menina está lendo o livro, está lendo é a locução verbal. Então, o está é que vai sofrer a flexão. Se eu for pluralizar essa oração, aí fica, as meninas estão lendo. Então, não vou dizer as meninas estão lendo. Não, porque apenas o verbo auxiliar é que vai sofrer essa flexão. Por isso que ele é auxiliar, ele não é principal. O principal, ele fica quietinho aqui. Então, entenderam o que é período? Período é quando você tem um enunciado formado por orações, e essas orações, elas formam no sentido completo. No caso aqui, se você for fazer a divisão, como é que fica? Vou gritar, um período. Todos ouvirem, outro período. Estou sabendo, outro período. O que acontece ao anoitecer, outro período. Então é isso, o período. Só que os períodos, eles podem ser simples e eles podem ser compostos. Quando é que o período é simples e quando é que o período ele é composto? Período simples é quando eu tenho apenas uma oração. Se eu tenho apenas uma oração, eu vou ter um período simples. Se eu tenho um período composto, aí já é mais de uma oração.
Lembre-se, oração são verbos. Então, se eu tenho um verbo, somente um verbo, o período dele é simples. Se o período ele é formado por mais de um verbo, aí ele é composto. Aqui eu coloquei exemplos. Período simples, ele é formado apenas por uma oração, que é chamado de oração absoluta. Falou em oração absoluta, eu estou falando de período simples. Olha o exemplo. Ele me presenteou com um lindo anel. Aqui nessa oração, eu tenho apenas um verbo. Então, eu tenho um período simples. A outra, quero aquelas rosas. Quero aquelas rosas, eu tenho apenas um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho um período simples. E o período composto? O período composto, como eu já disse, é formado por duas ou mais oração. Comprarei aquela bola para presentear meu filho. Procure os verbos. Comprarei e presentear. Tenho dois verbos. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho um período composto. A outra aqui. Eu quero que todos saibam o que aconteceu ontem quando cheguei aqui. Quem são os verbos? Quero, eu quero que todos saibam, o verbo saber. Aconteceu e cheguei. Tenho 4 verbos. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho um período composto. Cheguei, olha aqui, gente, um tanto de verbos. Cheguei, dancei, bebi, namorei e mostrei todos como se curte a vida. Então, eu tenho quantos verbos? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 orações, tenho 5 períodos, por isso eu tenho um período composto. E o nosso assunto termina, tá? É um assunto leve, não é um assunto difícil. Espero que vocês tenham realmente compreendido. Caso vocês não tenham compreendido, gente, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Tem muitos alunos que já estão me enviando as atividades, né, pelo WhatsApp. Vai funcionar dessa forma. As atividades serão feitas pelo WhatsApp. Aqui a gente vai apenas expor o conteúdo. As atividades vocês vão me enviar. Então, vocês vão fazer a atividade gramatical da página 84 e 87 e tem uma atividade textual, ou seja, uma interpretação de texto que vocês vão fazer, que é da página 88 a 89. Depois me envie, né, tire a foto e me envie. E obrigada pela atenção de vocês. Tenham todos um bom dia.